Fala pessoal, tudo bom? Então olha só, nós vamos agora dar continuidade, tá certo? Na aula 5, né? Essa aqui é a nossa aula 5, é a aula que eu tive um problema com a internet, tá certo? E tive que gravar a aula, né? Que eu tinha divulgado lá no grupo, lá na sala de aula do Classroom, tá bom? Então essa aqui é a aula 5, a aula que está atrasada, né? Tá? E nós vamos falar aqui nessa aula sobre o equilíbrio de um ponto material e sobre o momento de uma força, tá bom? Então olha só, eu quero que você imagine o seguinte: aqui na origem, na origem desse sistema, aqui a gente tem um sistema x, y, tá certo? E aqui na origem nós temos uma partícula, tá bom? Tá aqui uma partículazinha P. Partículazinha P, tá? Essa partícula P, esse ponto material, ele está sujeito a três forças: a força F1, a força F2 e a força F3. A pergunta é: qual deve ser a condição para que a partícula localizada na origem do sistema de eixos esteja em equilíbrio estático? Bom, então o que tem que acontecer em relação a essas forças para que essa partícula esteja em equilíbrio estático? Bom, num primeiro momento, nós podemos dizer o seguinte: bom, a condição é que a força resultante seja igual a zero. A força resultante sobre essa partícula seja igual a zero. Agora, para isso acontecer, isso vai gerar duas consequências. Que consequências são essas? Bom, aí a gente vai para essas duas figuras aqui do lado para a gente poder entender um pouquinho melhor. Olha só, gente, eu separei aqui o mesmo sistema de eixos x, y, tá certo? Só que eu coloquei separadamente a força F1 e a força F2. Anderson, mas por que você não fez com a força F3 separada também? Já vou adiantar você. Eu não fiz porque a força F3 ela está em cima do eixo x. Então, ela não vai ser nenhum problema para a gente. Se você observar, tanto F1 quanto F2 não estão em cima de nenhum dos eixos, né? Ela está inclinada em relação aos eixos, tá bom? Então, por que a gente fez isso? Bom, eu queria lembrar vocês de uma aula que nós tivemos sobre vetores, em que nós falávamos sobre a decomposição vetorial. Então, essa força F1 aqui, ó, ela está formando aqui um ângulo com a horizontal, tá certo? Um ângulo qualquer que eu não vou colocar, tá? E nós podemos escrever esse vetor F1 como sendo uma combinação de outros dois vetores, de modo que esses outros dois vetores estejam em cima dos eixos, tá bom? Então, por exemplo, ó, eu posso escrever aqui, ó, dizer que esse vetor F1 ele tem uma componente em x, aqui, ó, que eu vou chamar de F1x. F1 para indicar que está relacionado a esse vetor F1 e x para indicar que essa componente ela está em cima do eixo x. E ele tem outro componente que está em cima do eixo y, né? Que é o F1y, tá bom? É o F1y. Lembrando que aqui, gente, eu estou me referindo só aos módulos, tá bom? Por isso que eu não estou colocando a setinha. Apesar de eu estar fazendo os vetores aqui em cima, eu não estou colocando a setinha em cima aqui só porque eu estou querendo me referir aos módulos. Então, gente, olha só. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso escrever esse vetor F1 aqui, ó, como sendo uma soma vetorial de F1x com F1y, tá certo? De maneira semelhante, eu posso fazer isso com esse vetor F2, ó. Eu posso dizer que esse vetor F2 ele é uma combinação de outros dois vetores que estão aqui, ó. Um está passando no eixo x, que eu vou chamar de F2x, tá certo? E o outro componente está aqui, ó, passando no eixo y,
que eu vou chamar de F2y, tá bom? Então, esses dois vetores aqui, ó, F2x e F2y, eles substituem esse vetor F2. Eu poderia, em vez de mostrar o F2, mostrar apenas F2x e F2y. Aqui, em vez de mostrar F1, eu poderia mostrar apenas F1x e F1y, tá certo? Então, eu posso fazer essa decomposição vetorial. Agora, vamos pegar esses resultados que nós obtivemos aqui e vamos levar para esse gráfico. Olha só o que é que vai acontecer. Esse vetor F2 aqui, ó, olha como é que tá os componentes dele. Os componentes dele estão assim, né, ó. Deixa eu pegar aqui uma linha melhor. O componente dele está assim, né? Eu estou fazendo um pouquinho abaixo só para que você se situe, porque a gente vai acabar usando... Ó, esse é o F2x, tá certo? E o F2y está aqui, né? Em cima do eixo. Tá tudo em cima do eixo, tá, gente? Tudo em cima do eixo. F2y. Esse é o F2y. E aí, agora vamos olhar para o F1. Como é que seria para o F1? Aqui, ó, estaria o F1x e aqui estaria o F1y. F1y, tá certo? Nesse caso, você já pode, ó, olhar para essa partícula e esquecer esse vetor aqui e esquecer esse vetor aqui, ó. Você percebe que agora nós temos, ó, forças atuando somente sobre o eixo x e forças atuando somente sobre o eixo y. Pois bem, esse resultado aqui que nós dissemos que para que a partícula esteja em equilíbrio basta que a força resultante seja nula, implica exatamente nesse fenômeno, gente. Que se eu escrever o somatório, olha só, o somatório das forças em x tem que ser igual a 0. De maneira semelhante, o somatório das forças em y também tem que ser igual a 0. Especificamente para essa partícula, o que é que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, ó, essa primeira equação quer dizer o seguinte, ó, somatório das forças em x. Então eu vou olhar o eixo x e vou escrever a soma de todas as forças. Agora isso aqui é uma soma algébrica, então o que acontece? Todas as forças que apontarem no mesmo sentido de x serão positivas, todas as forças que apontarem no sentido contrário serão negativas. Portanto, F1x mais F2x, aí menos F3, isso é igual a 0. Do mesmo jeito, para o eixo y, tudo que apontar para cima, que é o mesmo sentido do y, está positivo, tudo que apontar para baixo está negativo. Então, nós vamos ter F1y menos F2y, isso igual a 0. Pronto, essas são as consequências dessa equaçãozinha aqui, a força resultante igual a 0. Que o somatório das forças em x é igual a 0, o somatório das forças em y é igual a 0. Lembrando que isso aqui está no eixo x, e isso aqui no eixo y. Ok? Então, gente, partícula de equilíbrio quer dizer o quê? Quer dizer isso aqui, tá? Partícula de equilíbrio quer dizer isso aqui, ó. Tá bom? Essa é a maneira de a gente resolver um problema envolvendo partículas em equilíbrio. Vamos falar um pouco agora sobre o momento de uma força, né? Como é que seria o momento de uma força? Bom, primeiro vamos entender um pouquinho o que é o momento. Tá? O momento ele também é chamado de torque, tá certo? Mas matematicamente ele é definido por isso aqui, gente, ó. O momento, ele é o produto força vezes distância. Aí aqui eu quero chamar a atenção sua para essa distância. Que distância é essa? Não é qualquer distância, tá bom, gente? Essa distância aqui, ó,
ela está relacionada com o eixo perpendicular que ela faz com a força, com o vetor força. Então, olha só, presta atenção. Imagina que isso aqui, ó, seja um corpo qualquer, tá certo? E a gente está definindo a origem bem aqui, a origem do sistema bem aqui, ó. Aí eu tenho aqui um ponto O, que é a origem, e bem aqui eu tenho um ponto qualquer que tem uma força F atuando sobre esse ponto. Naturalmente, essa força F tende a pegar esse objeto e levar ele para cima ou rotacionar ele, né? Porque depende se esse ponto aqui está fixo ou não. Tá certo? Então, gente, repara que esse produto F vezes distância não é o produto desse F vezes essa distância aqui, não. Ó. Essa distância. Não é. Tá certo? Então, não é isso. É exatamente que distância? É essa distância aqui, gente, ó, que está formando um ângulozinho de 90 graus, ó, com essa linha tracejada que passa pelo vetor força. Então, essa distância aqui, gente, não é uma distância qualquer. É uma distância que faz 90 graus com o vetor força, tá bom? Então, ó, essa distância aqui, ó, é uma distância perpendicular à linha imaginária que passa pelo vetor força, tá bom? Então, é essa distância que a gente vai calcular, tá bom? Lembrando que essa distância perpendicular, não necessariamente a gente vai trabalhar só com a distância, mas também a gente pode escrever a força perpendicular a essa distância, tá certo? Mas enfim, a questão é exatamente essa, tá bom? Então eu quero que você perceba o seguinte, se esse ponto aqui, ó, for um ponto de rotação, ou seja, que esse objeto ele possa rotacionar em torno desse ponto, essa força faz com que esse objeto rotacione nesse sentido aqui, né? Ó. Ela vai tentar levantar essa parte aqui do corpo, de tal modo que o corpo vai tender a girar nesse sentido aqui. Esse sentido aqui, gente, é o sentido anti-horário, tá bom? Podem existir forças que façam o contrário, né? Que façam com que esse objeto, por exemplo, em vez de girar nesse sentido aí, gire nesse, ó. Nesse sentido aqui, ó. Uma força que atuasse aqui para baixo, por exemplo, maior do que essa, intensidade maior do que essa, faria com que esse objeto girasse nesse sentido, que é o sentido horário. Eu quero que vocês guardem bem esse sentido, esses dois sentidos, o sentido anti-horário e o sentido horário, porque nós vamos usar bastante, tá bom? Antes da gente continuar falando sobre essa questão do sentido, da rotação, vamos olhar para essa situação aqui, ó. Nós temos aqui uma situação de uma barra, onde tem um ponto aqui, esse ponto bem aqui, ó, sendo aplicada uma força que não é perpendicular a essa distância. Percebe que essa distância aqui, ó, essa distância aqui, ó, ela tá passando a linha perpendicular a esse ponto, essa linha aqui, ó. Um pouquinho mais para a direita. Pronto. Essa linha aqui, ó, é a linha perpendicular a essa distância, ó, que forma um ângulo de 90 graus, ó. Então, eu não poderia, gente, usar o produto dessa força por essa distância. Eu teria que usar o quê? Eu teria que usar uma força que está aqui em cima desse eixo, em cima dessa linha aqui, ó, que é perpendicular à distância, tá certo? E essa força não é difícil de encontrar, porque ela é exatamente a componente vertical da força F, né? Ó. Se você reparar, a força F ela pode ser decomposta. Ela pode ser decomposta em outras duas forças. Uma força na vertical, que seria essa daqui, ó, e uma força na horizontal, que seria essa aqui, ó, que é exatamente o que nós falamos agora há pouco, né, sobre decomposição vetorial, tá certo? Essa aqui é a componente Y e essa aqui é a componente X, tá certo? Então, como é que eu calcularia o momento dessa força? O momento dessa força seria a força Fy vezes a distância. Ok? Aí sim, agora eu posso considerar
o momento da força. Por quê? Porque Fy é quem é perpendicular à distância. Repara, gente, que Fy tende a girar, se aqui for um ponto de rotação, bem aqui, ó. Se isso aqui for um ponto de rotação, a força Fy tende a girar essa barra em que sentido? Tende a subir, então tende a girar a barra nesse sentido aqui, né? Ó, que é o sentido anti-horário. Essa força Fx aqui, gente, tenderia a rotacionar essa barra em que sentido? Em sentido nenhum, né? Nenhum sentido giraria essa barra, tá certo? Essa força ela não giraria essa barra em nenhum sentido. Quando isso acontece, gente, nós dizemos que essa força não tem momento, tá bom? O momento dessa força aqui é zero, tá? Agora, por que a gente está falando dessa história de sentido? Porque o momento da força, gente, ele tem um sinal, tá bom? O momento ele pode ser positivo ou pode ser negativo. O que vai definir se ele vai ser positivo ou se vai ser negativo vai ser uma convenção que nós vamos fazer. Então, por exemplo, toda vida que uma força girar um objeto no sentido horário, nós vamos dizer que o momento é menor do que zero, ou seja, o momento é negativo, tá certo? Toda vida que uma força girar um objeto ou uma barra no sentido anti-horário, nós vamos dizer que esse momento ele é maior que zero ou positivo, ok? Então, gente, é muito importante vocês entenderem essa convenção. Se a força girar o objeto no sentido horário, o momento é negativo. Então, quando eu estiver fazendo as contas, eu tenho que colocar o menuzinho na frente do momento daquela força. Agora, se ela girar no sentido anti-horário, aí o momento é positivo, aí eu deixo o valor do produto como mais, ok? Eu espero que tenha ficado claro. A gente vai resolver alguns exercícios agora para a gente poder tentar assimilar melhor essa situação, ok? Até daqui a pouco.